I was asking God what to say, what to say, what to say. Eu estava perguntando a Deus o que nós iríamos falar aqui nessa noite, o que a gente poderia falar. I never want it to be what I want to say. I always want it to be what God wants to say. Porque eu sempre penso que eu quero falar aquilo que Deus me manda dizer, não aquilo que eu quero falar. But right before I get started, I'll tell you a little bit about who I am. Mas antes da gente começar, eu vou te falar um pouquinho quem eu sou. So, as the pastor told us, Então, como o pastor falou, that I'm from Massachusetts. eu sou de Massachusetts. I've lived there about 4 years now. Eu moro lá já tem uns 4 anos. Before I lived more in the south, I'm from Georgia, the very south, right beside Florida. Antes de eu ir para lá, eu sou do sul, sou de Geórgia, um pouco perto de Flórida. And I spent 22 years in the United States Army. Eu passei 22 anos no exército dos Estados Unidos. I went to Iraq, I went to Afghanistan. Fui para o Iraque, tive um tempo no Afeganistão. I might have a picture or two here about my time over there. Talvez eu tenha uma foto aqui do meu tempo lá para você ver. This is in Afghanistan. Então isso aqui foi no Afeganistão. Not sure if he has one more or not. Yes, they have. Okay. Pode passar a próxima também. This is before a very large operation. We were going in to have to finish the Taliban or clean out the Taliban. Aqui foi quando a gente ia fazer uma grande operação e a gente foi com a missão para eliminar e acabar com o grupo Talibã. I think Felipe's heard this about 5 times now. Eu acho que o Felipe já escutou essa história umas 5 vezes. I want to say thank you to Felipe. He's been with me. Today's the 5th time, right? E eu gostaria de agradecer ao Felipe também, que eu acho que hoje é a nossa 5ª vez junto. God's opened up wonderful opportunities that I never could have E imagined. Deus tem aberto oportunidades que eu nunca pensei que eu estaria. I know a lot of churches. Eu conheço a lot muitas of people, igrejas, muitas pessoas, But usually when I come to Brazil, mas geralmente quando eu venho ao Brasil, I don't like to put anything on the agenda. eu não gosto de colocar nada na agenda. Like maybe one church. Talvez só uma igreja. And then while I'm here, E aí, enquanto eu estou aqui, that way it's open for God to fill. fica aberto para que Deus possa cumprir essa agenda enquanto eu estiver aqui. And we got to go speak to the police. E a gente teve a oportunidade de falar com a polícia aqui de São Paulo, Who have a difficult job. que tem um trabalho difícil. And God moved so powerfully, they asked us to come back a week later. E Deus moveu de uma forma tão sobrenatural que eles nos chamaram novamente para ir na próxima semana. Maybe there might be one more picture. Talvez eu acho que tem mais uma foto, se puder colocar a próxima. I've been married for 24 years. E eu estou casado há 24 anos. My wife is actually Brazilian. A minha esposa, na verdade, ela é brasileira. She's from Zona Leste. Ela é da Zona Leste, Zona Leste, de área de Itaquera. de Itaquera. Acho que Itaquera é corintiano, né? Oh! Here she is right here. Here we are. Essa aqui é ela. We went to Greece and to Israel. Nós fomos para a Grécia e para Israel numa viagem Uma caravana, né? com uma caravana. And so we have a daughter that's in college. Nós temos uma filha que está na faculdade And then we have a little boy that's 11. e um filho pequeno que tem 11 anos de idade. Okay, so that's a little bit about us. Então esse é um pouquinho sobre nós, para você nos All these conhecer. pictures are in Afghanistan. Todas essas fotos que vocês estão vendo foi no Afeganistão. But I like to tell people, I'm not in the army anymore. E eu gosto de falar para as pessoas, eu não estou mais no exército, mas I'm not in the United States Army eu não anymore. estou mais no exército dos Estados Unidos. But God brought me to be in the army of the Lord. Mas Deus me trouxe para estar no exército de Cristo. I gave my life to Christ as an adult. Eu entreguei a minha vida a Jesus já adulto. I grew up in the church as a kid. Eu cresci na igreja como criança. But then things happened. Mas aí algumas coisas aconteceram. And I went and lived in the world. E aí eu fui viver lá fora, no mundo. And in 2001 I gave my life to Christ. E aí em 2001 eu entreguei minha vida ao Senhor. And about 10 years ago, E 10 anos atrás, I had a very big touch from God. eu tive um toque muito profundo de Deus. And it changed my life. E mudou a minha vida. And I started serving in my church. E eu comecei a servir I lá na minha started igreja. teaching in my church. Eu comecei a ensinar na minha igreja. And within just a couple of years, I started speaking on the military base to soldiers. E aí, depois de uns anos, eu comecei a falar para os militares nas bases. And then 5 years ago, E aí, 5 anos atrás, my wife and I, minha esposa e eu, we started doing ministry in Brazil. nós começamos a fazer ministério aqui no Brasil. So for me, this is a special year. Então, para mim, é um ano muito especial. 10 years serving God. Porque há 10 anos já que eu tenho servido a Not Deus. just saying I accepted Jesus, but doing something Não for só God. que eu tenho tempo com Cristo, mas realmente servindo a Deus. And then 5 years here in Brazil. E 5 anos já aqui no Brasil. Thank God for that.
Obrigado a Deus por essa oportunidade. So tonight, something I want to talk about. Nessa noite, há algo que eu quero falar com vocês. Who could use a healing in their life? Quem precisa de uma cura na sua vida aqui? Who needs a miracle in your Quem life? precisa de um milagre na sua vida? Who believes that our God is all powerful? Quem acredita que o nosso Deus é todo poderoso? And his power comes. E que o And poder his dele power vem. will touch you. E que o poder dele vai tocar And he você. is the healing God. E que ele é um Deus curador. He never stopped. Que ele nunca para. It's same yesterday. Ele the é o same mesmo today, ontem, the same hoje tomorrow. e eternamente. And I want you to put your heart and say, what is it that I need a touch from E God eu quero que tonight? você pense, qual o toque que eu preciso de Deus nessa What noite? healing do I need? Qual cura que eu preciso? I need a healing. Eu preciso de uma cura. Maybe it's a healing in your body. Talvez é uma cura no seu corpo físico. Maybe it's a healing in your family. Talvez é uma cura na sua Maybe família. it's a healing in your heart. Talvez é uma cura no seu coração. Sometimes they connect. Às vezes isso se conecta. And I'm going to ask you tonight, E eu quero te pedir nessa noite, God, Deus, diga a I need Deus, that healing. eu preciso God, desse I need a milagre. miracle. Eu preciso desse I want to milagre. see the miracle God Senhor, eu quero manifest in this ver place tonight. esse milagre manifesto na minha I vida want to hoje. see the manifestation Eu of quero God ver in a this place. manifestação de Deus sobre I want este people lugar. to leave here and know Eu quero que as pessoas that we saiam serve daqui a God sabendo que nós servimos that a is um all Deus powerful. que é todo poderoso. that when He comes, Que quando Ele vem, He comes with a miracle. Ele vem com um milagre. On earth as it is in heaven. No céu, na terra como é no céu. And when Jesus walks through these E aisles, quando Deus passar por esses corredores, healings fall. a cura vai chegar. We're going to read, I think my main chapter to start off with is going to be Luke verse 8. Então, nós vamos ler aqui, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias. O nosso texto principal vai ser Lucas 8, capítulo 8, verso 42. Verso 43. Então, Lucas capítulo 8 e o verso de número 43, que diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Verso 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como foi instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Só até aí, só até o Your verso 48. faith. A sua fé, Your faith. a sua fé, Your faith. a sua fé. Not the faith of the pastor, Não a fé do pastor, not necessarily the faith of anybody else. não a fé de But your a faith. uma outra pessoa, mas a What is sua faith? fé. What is faith? O que é fé? You have faith for things. Você tem fé nas coisas. Every day you use faith in your life. Todos os dias você usa a fé de alguma forma na sua vida. But now we just need to put our faith in the healer. Mas agora nós precisamos colocar a nossa fé na cura. The healer. Aquele que é o curador, naquele que cura. Think about it. Pense sobre isso. God loves faithful people. Deus ama pessoas que usam a fé. He called Abraham Ele chamou Abraão and he said, "Come with me. e ele disse: Olha, venha I'm comigo, going to send you somewhere. eu vou te levar para lugares. And I'll let you know when you get there. Mas eu vou te falar só quando chegar lá. Just start going. Mas só vai. Just start walking. Então comece a andar. And sometimes we've just got to step out in faith E às vezes a gente vai precisar tomar um passo and de say, I'm fé going to receive that. e falar: Olha, eu preciso I'm going receber to do what I isso. need to do to get it. Eu vou fazer o que eu preciso fazer para pegar isso. If I need to fast and pray on a weekend, I'm going to do it. Se eu precisar jejuar e orar por uma semana, eu vou fazer If I've isso. got to go up the mountain and pray all night long, I'm Se going eu to do it. precisar ir para as montanhas, para o monte, orar, eu vou fazer If isso. I'm going to get with a group of friends and we're going to pray for each other Se together, eu then that's what I'm precisar going to do. orar com os meus familiares e amigos, eu vou fazer isso. When you sat in that chair tonight, Quando você se sentou nessa cadeira hoje,
Did you inspect that chair? Did you check it? Você viu se ela estava toda pronta? Se ela, você Did you checou para ver se ela check the estava 4 boa? legs? Você checou as 4 pernas dela para ver Did como é you que estava? check to make sure that the person that made it, Você teve certeza para ver se a pessoa que criou essa cadeira or did you just sit in it? estava boa ou você só sentou? You just sit in it, right? Você só sentou, né? So you had faith Então você teve fé that the person that built it que a pessoa que criou built it correctly. criou For corretamente you to sit in. para que você pudesse sentar. So my God, Então meu Deus, your God, o seu is Deus a healing God. é um Deus que cura. And we need to have that same kind of E nós faith precisamos ter a mesma rest fé in com Him. Ele, para trazê-lo para to nós. sit back into His E hands. sentar para And que let Ele Him possa nos heal you. apoiar, para Let que Ele Him possa touch te you. curar, para que Ele Let possa Him te bring tocar, what you need to your life. para que Ele possa fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Take the blockage out of your mind Tira tudo aquilo que te bloqueia na sua mente and say, God, I need it. e diga, olha God, Deus, I need eu preciso de você. If you're sick and tired of being sick and tired, Se você está cansado de estar cansado, if you have friends and loved ones that need it, se você tem amigos e aqueles que você ama que precisam, God wants to touch you this night. Deus quer te tocar nessa noite. We've been in Brazil for the last 26 days, Estou aqui já no Brasil pelos últimos 26 dias and God wants to touch you. e Deus quer tocar você. It's no different here than it was over there. Não é diferente aqui como eu já estive em outros lugares. God moves on His people. Deus toca nas pessoas dele. His word doesn't go out and return void. As palavras deles não voltam vazia. Did you say you just said Foi that? isso, foi o que o pastor disse hoje. The kingdom of heaven is at hand. O reino de Deus Is at hand. é tomado à mão If we'll just believe in God. se a gente acreditar em Deus e ter a fé em Cristo. See, everybody here, Todos aqui, I want everybody to leave tonight eu quero que todos vocês saiam daqui knowing that you can pray for healing. sabendo que você pode orar por cura. Don't worry about failure. Não se preocupe em fracassar, em falhar. Praying for someone is not failure. Orar por alguém não é fracassar. Not praying for them is failure. Quando você não ora por alguém, aí você fracassou. Because you can't heal them no way. Porque você não pode curar ele de qualquer forma. But you're being obedient to the word to Mas pray. você está sendo obediente à palavra que é para orar. So I got a question. Então eu tenho uma pergunta a você. If you started to pray for 10 people, Se você começar a orar por 10 pessoas, wait a minute. What if you told 10 people about Jesus só pense sobre isso. Se você tivesse falado para Jesus, de Jesus para 10 pessoas, and one of them accepted Jesus? e um deles aceitasse a Jesus, Would it be value? isso seria válido? Would it be worth it? Isso valeria a pena? Because somebody accepted Jesus. Porque alguém aceitou Jesus, não é? But I had to tell 10 people, Mas eu tive que falar para 10 but the pessoas. 10th one Mas a primeira, accepted Jesus. uma aceitou a Jesus. Their name was written in heaven. E o nome dele está escrito no livro da vida. But what if Mas o que aconteceria? I prayed for 10 people O que aconteceria se eu orasse por 10 pessoas and one of them got healed? e um deles fosse curado? They go and tell other people. Eles iam ir falar de Deus para outras pessoas. Because when somebody gets a healing, Porque quando alguém consegue o seu milagre, they're not going to keep quiet. eles não vão conseguir They're ficar gonna tell quietos. others. Eles vão precisar falar para outras pessoas. See, God manifests in healings and miracles Deus manifesta através de sinais e maravilhas to bring glory to His para name, trazer glória para o seu nome, to bring the kingdom of heaven here para on trazer earth, o reino de Deus sobre essa so terra, that we can glorify the name of Jesus. para que nós possamos glorificar The o name of nome de Jesus. Cristo, o nome de The name of Cristo, Jesus. o nome de The name Cristo, above every name. o nome que é sobre The todo beginning nome, and the end. aquele que é o The começo Alpha e o and the fim, Omega. o alfa e o The ômega, healing God. aquele que é o curador, Jehovah Jireh. Jeová Jireh, Jehovah Rapha. o Jeová Rafá, Quem cura. aquele que cura. How do I know that everybody here is supposed to pray for people? Como que eu sei que todos que estão aqui precisam orar pelas pessoas? Matthew 6. Marcos 6, verso 7. Diz assim: chamando os 12 para juntos de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão,
Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Verso 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Jesus, these letters are in red. Essas letras aqui estão em vermelho aqui nas minhas anotações. Because that means Jesus was speaking. Porque diz que isso significa que Jesus, And o próprio if he Jesus says estava falando. something, E se ele disse It algo, must have a higher level of importance. então você precisa entender que tem um nível grande de importância. Go, Ele disse, vá, heal the sick, cure os raise enfermos, the dead, aqueles, tragam a eles a clean the vida, lepers. traga aqueles que estão com lepra que consigam vir à vida, Right? Expulsa os demônios, expulse os demônios, cura os enfermos, cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos. Ele não fala que você quer, quando você deseja. Você é um bom filho? Você é um filho fiel? É Deus seu Senhor, seu Salvador? Os dois? Ou uma de outro? Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas quando ele é seu Senhor, você obedece. You're going to obey him. você precisa obedecer a And ele. he said, go, E ele disse, vá, go, vá, tell them about me. fale sobre Tell them eles, about the kingdom de of mim, heaven. fala sobre Heal the eles, sick. sobre o reino de Deus, cure os enfermos. We need children of God that will walk like children of God. Nós precisamos de filhos de Deus que se comportem e andem como filhos de Deus. Right now, I pray. Senhor Jesus, eu oro nesse I momento. pray against a spirit of fear. Eu oro contra todo medo, I pray against a spirit of fear of man. todo medo, todo espírito de medo contra os homens, I pray against a spirit of division. todo medo de A espírito de division divisão, that's in the church. I a come divisão against que it está na right now in the name igreja, of Senhor. Jesus. Eu oro, Senhor, em nome de I pray Jesus. against a spirit of confusion. Eu oro, Senhor, contra o espírito de confusão For people not be able to receive. I pray for hearts to be open this night. que impede eles de ver o seu pray for milagre, faith Senhor. to be Eu in oro the por room. corações e por fé neste lugar. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. You know, I started praying for healings about 4.5 years ago. Eu comecei a orar por cura mais ou menos há uns 4 anos e meio I had been atrás. working in evangelism for a long time. Eu tenho trabalhado já no evangelismo há muito tempo. God blessed me with a wonderful opportunity. E Deus me abençoou com uma incrível oportunidade. I was on a military base, Eu estava num campo de base de militar. and it was where brand new soldiers would show up for basic training, for their E, first training. e os soldados, os novos soldados que se alistaram, chegavam ali para os primeiros treinos. And so they were scared. Então eles estavam com medo. And every 2 weeks we'd have a brand new group of soldiers. E cada 2 semanas nós recebíamos mais novos soldados. Because this was the reception area. Porque era uma área de recepção para It's where they eles. get their hair cut, their shots. We take their clothes from them. Era ali onde eles cortavam seus cabelos, davam para eles novos uniformes. And they were scared. Mas eles chegavam com muito medo. And they would come to church on Sunday. E aí eles vinham para a igreja no domingo. And man, I got to preach E aí eu conseguia pregar Jesus. sobre I Jesus. did it every 2 Sundays. Eu fazia isso a cada 2 domingos. And in that 1.5 to 2 year period, E aí depois de 1 ano e meio, 2 anos, got to see 2,000 soldiers come. eu pude ver 2.000 soldados aceitando a Jesus. But I think Jesus wanted to show me something else. Mas eu acredito que Jesus estava tentando me mostrar algo diferente. Because I would be reading in the Bible. Porque eu estava lendo a And I Bíblia. would read Joel chapter 2. E eu estava lendo João, capítulo 2. Joel, capítulo 2. And it would say, in the last days, E falava que nos últimos dias I'm going to pour out my spirit upon all eu vou flesh. derramar o meu espírito sobre a minha igreja. And I'd be like, God, when are you going to do this? E eu falava, Senhor, quando o Senhor vai fazer isso? And then somebody gave me a book, E aí alguém me deu um livro.
of a man by the name of Randy Clark. de um homem que chamava Randy Clark. And he comes to Brazil for the last 22 years. Ele tem estado no Brasil já há uns 20 anos. And he does healing crusades. E ele trabalha com cruzadas de milagres, de cura. I've seen so many healings through his teaching ministry of healing. E eu já vi tantas curas através do ministério dele, de como ele ensina para que nós possamos orar. And I grabbed his book, and as I was reading it, Então eu peguei o livro dele enquanto eu estava orando. as soon as I went to the estava lendo. store, Então assim que eu saí da loja, I started to pray for people eu comecei a orar pelas in pessoas. stores. Nas Can I lojas, pray for you? eu falava, olha, eu posso orar por você, I can't heal you, eu não posso curar você, but my God can. mas meu Deus pode. And if anything, E se alguma coisa, even if there wasn't a physical healing, mesmo se fosse uma cura física, I'd ask for God to touch them. eu pedia para que Deus pudesse tocá-los. Because for me, it was an extension of evangelism. Porque para mim era uma extensão do evangelismo aquilo. It says Jesus came to destroy the works of the devil. A palavra diz que Jesus veio para parar com os trabalhos do maligno. The four Gospels Os 4 evangelhos have 41 distinct physical healings. têm 41 diferentes tipos de curas físicas que aconteceram. I'm going to give a few testimonies for you guys. Eu vou te dar alguns testemunhos para Because I want vocês. the level of your faith to be raised. Porque eu tonight. quero que o nível da sua fé aumente nessa noite. I remember being in a hardware store. Hardware store? You know where you buy stuff to work on your house? Like wood and hammers and nails? Ok. Eu lembro que eu estava numa loja de materiais de construção And this man was talking to me. e esse homem estava falando comigo. And he kept talking and talking. E ele começou a falar e falar, And I stopped. e eu parei And I thought, okay, God, he wants my attention. e eu falei, meu Deus, esse cara quer a minha atenção, Deus. And I said, yes. E eu falei, olha, tudo bem. I said, do you have something hurting Eu your falei, body? olha, você tem alguma dor no seu corpo? He said, yeah, I hurt my neck. I fell off a ladder. E ele falou, olha, eu machuquei aqui o meu pescoço porque eu caí de uma escada. I said, well, let me tell you something. Ele falou, eu disse, então, ó, deixa eu te falar algo. I said, my father is a great physician. O meu pai, ele é um grande físico. And my oldest brother E o meu irmão mais velho works in healings. trabalha com... O seu irmão mais velho trabalha com cura. And he teaches how to heal. E ele nos ensina como ser curados. And so I'm new at this, E só que eu sou novo com isso. but I'd like to pray for your Mas neck. eu gostaria de orar por você. And I put my hand on his neck. E aí eu coloquei a minha mão sobre o pescoço And I dele. said, can I pray for your neck? He said, E eu yes. falei, olha, eu posso orar pelo seu we pescoço? Ele prayed falou, for his pode. neck. Eu falei, então... We prayed for all Eu the comecei pain a in orar. me. E eu orei para que toda dor pudesse sair. And I said, move your head. E eu falei, agora tente mexer a sua cabeça. Wow. E ele falou, meu Wow. Deus, What'd you do? o que você I fez? said, I didn't do it. Eu falei, eu não I fiz said, nada. Jesus did it. Jesus fez. God did it. Deus fez. God did it. Deus fez. Something little. Algo pequeno. Something simple. Algo simples. I believe if God had to put somebody in a wheelchair, I'd have ran the other way. Eu acho que se Deus colocasse alguém de uma cadeira de rodas, eu teria que correr para o outro lado. But it was something simple to start out Mas with. era algo simples de começar a fazer a obra de Cristo. You know, I was at work, Eu estava no trabalho uma vez and one of the ladies that was working for me at the time, e uma das mulheres que trabalhavam para mim naquela época, she worked in the kitchen. It's a ela restaurant, trabalhava na cozinha and she's a very strong woman. e ela era uma mulher muito She forte. was very strong. Ela era muito forte. And I had already prayed for her once or twice. Eu já tinha até orado por ela algumas vezes, And this night she came in the office, mas nessa noite ela chegou lá no meu escritório and she bent over on a table, e ela se inclinou na mesa and she was like, it hurts. e ela falou, meu Deus, dói muito. I'm going to have to go home. Eu vou ter que ir embora. I can't deal with the pain Eu não anymore. consigo mais suportar essa dor que eu estou sentindo. Now, had you known this young lady, if you had known this Se young você lady, conhecesse essa mulher que eu estou te falando, she was strong. você iria ver que ela é Very forte. tough. Ela é muito I mean, forte. she worked side by side with the men in the kitchen. Ela trabalhava com outras pessoas na cozinha, mas Side era by side with the men. quase como um homem. And I said, can I pray for you? E eu falei, olha, eu posso orar por você? I'm sitting there doing a few reports before Eu I gotta estava go home. fazendo alguns reportes e algumas outras coisas que eu precisava para o trabalho. She said, yes, go right ahead. E ela falou, pode orar. And I just prayed for her right there. E eu for the pain comecei to a go orar away. por ela naquele For all the pain to momento, para leave. que a dor For pudesse everything sair, in her body to function para properly. que o corpo Function dela the way pudesse it's supposed to funcionar function. normalmente. God, put everything back in order. Falei, Senhor, que o Senhor possa colocar tudo In de volta ao Jesus' normal, name. em nome de Jesus.
I get ready to leave work, I forget all about it. E aí depois eu me arrumei e saí, até esqueci I'm disso. going through the store, goodbye, goodbye, E aí eu goodbye. falei para todos ali, tchau, tchau, já estou indo embora. And she's over there working away. E ela estava lá, continuou o seu trabalho. And I go, is everything good for tonight? E eu falei, olha, tá tudo bem hoje à noite. Hey, we're all good, we're all good. E todo mundo falou, olha, tá tudo certo, hoje deu tudo certo. I went, oh yeah. Oh E yeah. ela falou, how's olha, é verdade. E eu falei, olha, é verdade, how's your como é que tá o seu estômago? It was really not stomach, it was the women thing. Ok. Não era só o estômago, era Coisa era de mulher. coisa que mulheres passam. And she was like, oh yeah, it's Eu- gone. E ela falou, olha, é verdade, passou. She couldn't walk. She Ela was não, doubled over. ela and não I touched her. conseguia andar, ela estava inclinada na minha mesa, mas ela recebeu o toque de Deus. I'm going to connect something here real quick. I'm trying to bring a lot together fast. Eu quero tentar conectar algumas coisas e trazer para o seu coração de uma maneira muito rápida. I want to read something real quick. Eu quero ler com você algo muito rápido. Sometimes we don't have the life we want or the life we desire Às vezes a gente não tem a vida que a gente deseja ou que a gente merece, because we've got pent up anger porque nós reprimimos muita raiva and unforgiveness. e também falta de perdão. What's the Bible say about this? O que a Bíblia diz sobre isso? Real quick in Ephesians it says, Muito rápido, em Efésios 4:32, we won't go to them. Be kind to one another, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, tender-hearted, forgiving one another. mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. So in Ephesians there he says, be forgiving as God is forgiving. E ele diz, aqui na minha versão diz, seja perdoador assim como Deus te perdoou. In Mark 11 it says, Em Marcos 11:25 diz, when you go to pray, quando você for orar, if you need to forgive se someone, você tiver alguma coisa contra alguém, so God's saying, before you get in my presence, então Deus está falando, antes de você entrar na before minha you start to presença, tell me about your week, antes de você me falar sobre a sua before you start semana, to ask me for a blessing, antes de você me before pedir you uma start to bênção, ask me for something, antes de você me pedir if algo, you've got something against your se você tem brother, algo contra o seu irmão, you need to forgive him. você precisa perdoá-lo. You need to let it go. Você precisa deixar isso ir. It goes on. First John, Continua ainda em 1 João 1:9. just forgive. Matthew 6. Mateus 6:15 também, tem If you outras don't passagens. forgive, Olha, se você não perdoar, then neither will your trespasses be forgiven. se você não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. God, I'm saying these Bible verses quickly Eu estou dizendo esses versos para você muito rápido, because there's so many of them. We mas couldn't tem read all of muitos, them. nós não teríamos tempo para ler todos eles aqui. We could sit there and talk about all the forgiveness. Nós poderíamos falar sobre todos os versos que falam para que nós possamos perdoar. Jesus came to forgive us, Jesus veio para que nós and he wants us to forgive perdoarmos, others. para que nós pudéssemos também perdoar os outros. What's the connection? E qual que é a conexão What's com the isso? connection? Qual que é a conexão com isso? Did you know Você sabia that there's a connection sometimes que há uma conexão às vezes between unforgiveness entre aqueles que não perdoam and a healing in your body? e uma cura no seu corpo? This is a testimony I heard about. Isso é um testemunho. Eu vou te contar um testemunho que eu escutei. There was a pastor. Que tinha um pastor. He had a bad back for 10 years. Ele tinha uma doença nas costas muito grave por His 7 back had anos. been hurting for 10 years. Já estava doendo por 10 anos. People had prayed for him. E as pessoas já tinham And there orado was por no ele. healing. Mas não acontecia nenhuma cura. And then somebody went to pray for him. E aí alguém foi orar por ele And they said, Holy Spirit, help e me. disse, olha, Espírito Santo, me ajude a orar pelo pastor. And they said, wait a minute, Pastor. E alguém disse, olha, pastor, espere um minuto. Was there a significant event in your life? Você passou por algum evento específico? Significado. 10 anos atrás. Evento bem significado. 10 anos atrás. O pastor assim. Yeah, 10 years ago. E ele disse, sim, há 10 anos atrás. My church went through a division. A minha igreja passou por uma divisão. And a group of leaders E um grupo de líderes that were close to me, que era muito próximo a mim, that were my friends, que eram meus amigos, they left. eles saíram They split the church. e eles dividiram a igreja. And it hurt me. E isso me magoou. Did you forgive them? E aí ele perguntou, mas você perdoou-os? Yeah, I forgave them. Ele disse, olha, sim, eu perdoei. You have to forgive them here, not just here. E aí ele disse, você precisa perdoá-los aqui, não só aqui.
they prayed for him to forgive the leader of that group. E aí naquele momento eles oraram para que ele pudesse liberar perdão para aquele grupo. And when he prayed a prayer E quando ele orou essa oração, for God to help him to forgive, para que Deus pudesse for ajudá-lo him a to perdoar, forgive that e person para that que hurt ele him, pudesse conseguir perdoar e liberar perdão, his back was immediately healed. imediatamente as costas They dele foi didn't even have curado. to pray for his back. E eles nem precisaram orar para as costas dele. So I'm going to name two large institutions or two large medical teaching hospitals in America. Eu vou te falar dois grandes hospitais, dois dos maiores hospitais lá dos Estados Unidos. They're Eles são teaching hospitals, they train doctors, they train nurses, they do scientific research. Eles são influência e são referência lá nos Estados Unidos. Eles fazem projetos, pesquisas e são a maior referência lá nos If you Estados were to Unidos. put these two names into the Google, Se você fazer um Google e pesquisá-los rapidamente, they're the best hospitals in você vai ver America. que eles são os melhores hospitais nos Estados Unidos. Let me read what science says. Deixa eu te dizer o que a ciência diz. We touched a little bit on what the Word of God says, Nós olhamos o que a palavra de Deus diz, but let's see what science has to mas say. vamos ver o que a ciência diz. John Hopkins Hospital. John Hopkins é o nome do hospital. Whether you've been in a fight with your spouse, uma briga, Se você está numa briga com a sua esposa, or you have long resentment towards a family member, ou se você tem algo retraído no seu coração há muito tempo de um familiar, unresolved conflict conflitos que não foram resolvidos, can go deeper than you may realize. que isso pode ir mais profundo do que você pode perceber. These are not Christian institutions. Isso aqui não é as palavras de algum cristão, de uma Bíblia. Psychology, sociology, medical. Isso aqui é psicologia, sociologia e os próprios médicos. It may have a effect on your physical health. Isso pode afetar a sua saúde física. The good news, As boas notícias. studies have found that the act of forgiveness Estudos comprovam que o ato de perdoar can reap huge rewards for your health. pode trazer grandes benefícios para a sua saúde, Lower the risk of heart attack, diminuindo o risco de ataques cardíacos, improve cholesterol levels, ajudando os seus níveis de colesterol, improve your ability to sleep soundly at night, ajudando você a ter uma noite tranquila de sono, reduce pain in your body, reduzindo dores do corpo, reduce your blood pressure, reduz a pressão sanguínea, reduce your anxiety, reduz a sua ansiedade, reduces depression, depressão, reduces stress, estresse, and can even add health to your overall life as you age. e pode te dar muita longevidade de vida enquanto você vive. So science now Então a ciência agora is backing up what God's been telling us. está falando exatamente o que Deus já está tentando nos It falar. comes together. Isso se torna um. It's saying forgive people, Diz que quando você perdoa as pessoas, can have diabetes go down, isso pode fazer Blood os níveis pressure go down, do sua diabetes headaches descer, go down, as suas dores de backaches go cabeça, down, because God doesn't want you holding on to that porque Deus poison não quer que anymore. você retraia e mantenha esse espírito no seu coração. Peter said, Pedro disse: Lord, Senhor, how many times should I forgive my brother when he quantas sins against vezes me? eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? The perfect number 7? E ele disse, talvez 7, que é o número perfeito. And Jesus said, no. E aí 7 Jesus times disse, não, 70. 7 vezes 70. Did you know that's not just forgive your brother that many times? Você sabia que não é só perdoar o seu irmão por todas essas vezes, Forgive him for the same exact infraction. mas perdoá-lo por todos esses números, exatamente como está falando. Para lo mesmo error. Para o mesmo Pelo mesmo pecado. erro, pelo mesmo pecado. Meu Deus, é verdade. Mayo Clinic, the other clinic. Uma outra clínica muito famosa chama Mayo Clinic lá nos Estados Unidos, que diz para que você deixe de lado os rancores e a amargura para abrir caminho
E isso pode melhorar a sua saúde e a sua paz de espírito. What is forgiveness? E então, o que é perdoar? Forgiveness means different things to different people. E perdoar significa coisas diferentes para pessoas diferentes. But in general, Mas, em geral, it involves an intentional decision to let go of resentment and anger. significa que é uma decisão genuína que você decide abrir e não reter a raiva que você mantém no seu coração. The act that hurt or offended you Um ato que machucou ou ofendeu você might always be with you. vai sempre estar com você. But working on forgiveness Mas trabalhar no perdão can lessen the acts that grip you. Pode- Its control of you. pode tirar o controle sobre você. It can help free you from the control of the person who harmed you. E pode libertar você do controle da pessoa que você decidiu perdoar. You see pain Você vê dor, and hurt. It's dor like e acid, sofrimento. É como um ácido. and the acid is inside your heart. E o ácido está no seu coração. And it destroys everything. E isso destrói tudo que está aqui. When you were young, maybe, Talvez você passou por 14, esse 15, ácido 16. quando você era jovem, aos 13, You had a 14, relationship. 15 anos, num relacionamento. and that person E aquela pessoa hurt you. te magoou. They broke up with you. Ou eles terminaram com They você. left you. Eles abandonaram você. And they used you. Eles usaram você. They used you sexually. Eles usaram They você used talvez you for sexualmente ou para They dinheiro. abused you. Eles abusaram de você And de alguma then forma. one day you go and you get married. E aí, depois de um tempo, você se casa. You try to get into a serious Você relationship. tenta estar em um relacionamento normal. But you want to know why you keep having problems with Mas você relationships. quer saber por que você ainda continua tendo problemas no seu You got a relacionamento. problem with your brothers and your sisters. Talvez você tenha You got problemas a com problem seus with your mother irmãos and e suas father. irmãs, You com got a seus problem with pais, your ex-boyfriend. com You seu got a problem ex-marido, with com your seu ex-wife. ex-namorado, com a sua ex-esposa. Because you're still holding on. Porque você ainda continua segurando aquilo. You never really gave it over to God. Você ainda nunca You entregou never de really verdade ever para took it Deus. out. Você ainda nunca tirou isso do seu You know, coração. one time I was complaining about my father a Uma vez lot. eu estava reclamando do meu pai My muito. father didn't love me enough. Eu falei, olha, o meu pai não He me didn't play amou. ball with me. Ele ainda não, He ele não didn't fez go tudo o que outside ele and do poderia anything. fazer. Ele não brincava He would just comigo. go to work and come home. Ele só ia para o trabalho e ia para casa. And I got to praying about it. E eu comecei a orar sobre isso. And while I was laying there on the floor, I saw a picture. Enquanto eu estava deitado no chão, eu vi uma foto. I saw my father. Eu vi o meu pai. I saw him as a little boy. Eu vi ele quando ele era pequeno. I saw him dressed real nice. Eu vi ele estava vestido muito bem. I saw his hair was combed Eu vi que perfectly. o cabelo dele estava muito bem alinhado. And he was standing in front of my grandfather, E ele estava de pé na frente do meu avô, smiling sorrindo, but scared. mas com muito medo. Why do I say that? Por que eu estou te dizendo isso? My father was given up for adoption, Meu pai foi dado para adoção. and then my grandfather adopted him. E aí o meu And his avô wife. adotou ele com sua esposa. And so my father was being raised by his mother and his father. Então o meu pai estava sendo criado pelos pais dele. See, my grandfathers both O meu avô, os dois, were in World War II. Guerra II. ele participou da Segunda Guerra Mundial. But this grandfather Mas was a esse career military. Career. E ele tinha uma carreira militar. It's tough, E ele era muito duro, very strong. muito severo. He boxed in the Navy, Ele lutava boxe and he fought all over. e ele lutava em todo in lugar World que War ele II. ia. Na Segunda Guerra. So now my father's been adopted by this loving couple. Então, depois o meu pai foi adotado por esse casal. And at the age of 6, Na idade de 6 anos, ele foi adotado por um novo casal, um casal muito amoroso. she died. Mas ela My morreu. father's mother died. E aí a mãe dele The morreu. adopted mother died. A mãe de adoção dele morreu. So then my father was raised E aí meu pai In foi a criado em um lar without a woman, sem uma mulher. raised with this strict military guy. E apenas com um severo comandante do exército. When you sat with a plate of food,
Quando ele sentava para comer a sua comida, You ate everything on the plate. quando você senta, você come tudo. You aqui. chewed it 23 times E aí- before you could swallow. E aí ele tinha que fazer todas as regras, mastigar 23 vezes antes de engolir, Everything was porque by tudo the era book. muito severo e tudo era muito bem contado. So I'm on the floor complaining that I don't have this great father that taught me how to do everything. Então eu estou lá no chão e reclamando que eu não tive o pai perfeito, Because he didn't know how. mas ele não sabia He como didn't ser. know how to be a loving father. Ele não sabia como ser um pai He didn't know amoroso. how to show love. Ele não sabia como He never said demonstrar I amor. love you. Ele nunca He disse didn't eu te give amo. hugs. Ele nunca He me didn't deu give abraços. kisses. Ele nunca me deu beijos. But when I was on the floor, Mas quando eu estava ali no chão, I started to cry for him. eu comecei a chorar por Because ele. God showed me him as this little boy. Porque Deus me mostrou ele quando criança. And how he was terrified to do everything just the right way. E como ele foi amedrontado de tudo que ele tinha que fazer, tinha que ser do jeito certo. How my grandfather disciplined him. Como o meu avô disciplinou ele. And because he was a boxer, Porque ele era, como ele era um boxeador, he disciplined with his fists. a única disciplina que ele conhecia era com os próprios punhos. I couldn't be mad at my father anymore. E aí eu não conseguia mais ficar bravo, irado I com meu pai. forgave him mais. for everything. Eu perdoei ele por tudo que ele fez. I look at him now, Eu olho para ele agora and I'm sorry for the life e you eu lived. falo, olha, pai, me perdoe pela vida que o Senhor viveu. I'm sorry, Dad, that you grew up in such a hard Me life. perdoe, pai, pela vida que I o Senhor can viveu never tão hold anything difícil. against you. Eu não posso reter nada contra o Senhor. And no matter what our mothers and our fathers did to us, E não importa o que seus pais fizeram com você, they did the best they could. eles fizeram o melhor que eles podiam. My father never hit me, Meu pai nunca me bateu. so he broke that curse. Então ele quebrou aquela maldição. We need to forgive our mothers and our fathers Nós for not being precisamos perfect. perdoar os nossos pais por não ser perfeitos. We need to forgive them because they were raised by parents Nós precisamos that weren't perdoá-los perfect, and porque their os pais parents weren't deles também perfect. não eram And we need perfeitos to go back e os and say, I pais need dos to pais forgive deles não them. eram perfeitos. Nós precisamos nos achegar a eles e dizer, eu te perdoo. When we start to forgive, E quando nós começarmos a fazer isso, we're going to have healthier relationships. nós teremos relacionamentos mais saudáveis. When we forgive, Quando nós perdoarmos, we're going to have improved mental health. nós teremos a nossa saúde mental muito melhorada. When we forgive, Quando nós perdoarmos, we're going to have less anxiety, nós teremos menos less ansiedade, stress, and menos less estresse hostility. e menos hostilidade. we're going to have better blood pressure, Nós teremos pressões arteriais muito mais baixas, less depressions, muito menos depressão, a stronger immune system, um sistema imunológico muito mais forte, improved heart health, a saúde do coração melhorada, improved self-esteem, ajuda até na autoestima. all when we start to forgive. Tudo isso quando a gente decide perdoar. There's people we need to forgive that hurt us, that did bad things to us. Há pessoas que nós precisamos We perdoar que live nos in a machucou broken e fez world. coisas ruins conosco. We Nós live in a vivemos em um world mundo that's ruim. broken, Nós vivemos em um and mundo que there's é an enemy quebrado. that wants to E que é destroy um you, inimigo que está kill tentando you, te destruir, attack te you. matar e te atacar. But I need you to go back in those memories. Mas eu preciso que você volte às suas memórias. I had a cousin Eu tive um primo, at about the age of 6. na idade de 6 anos. He threatened to burn me with gasoline. Ele He would scare me with gasoline. ele me amedrontava com gasolina. He would make it blow up. E ele fingia que ia acender. But I was so young, 5 or 6, I just was like, E eu tinha 5, 6 anos de idade, então eu não entendia. and the heat that came off of it, E aí o fogo aumentou ali. and I would be scared. E eu ficava com muito medo. And he forced me into sexual acts. E ele me forçou sexualmente. And I had to forgive him. E eu tive que perdoá-lo. I said that about 10 years ago, I had a touch from God. Eu falei que há 10 anos atrás eu tive um toque de I had a Deus. touch of the Holy Eu Spirit. tive um toque do Espírito Santo. I've had 2 baptisms in the Holy Eu Spirit. tive 2 batismos no Espírito Santo. 10 years ago was the first one. 10 anos atrás foi o primeiro. I laid on the floor Eu estava deitado no chão for 2 weeks, por 2 semanas. and I would forgive everybody I could E eu remember. estava perdoando todos que eu podia Age lembrar. of 5, age of 6, age of 7, Quando eu tinha age of 8, 5, age 6, of 9, age 7 of anos de 10. idade, 8, And 10 then when I anos. got older, E aí quando eu fiquei mais velho, it was a little slower because then I had to ask God to forgive me for the bad things I did. e aí depois eu precisei pedir a Deus para me perdoar. And
And I did that over about a 2-week period. E eu fiz isso por um processo de 2 semanas. And when I got done, E quando eu terminei, I was like, God, I have forgiven everybody. e eu disse, Deus, eu perdoei a I have todos. asked for forgiveness for everything I can remember. E eu peço perdão por tudo aquilo que eu posso me lembrar. God, clean me. Senhor, me limpe. God, touch me. Senhor, toca-me. God, just tell me you love me. Senhor, diga-me que me ama. And in that room that day, E naquele quarto, naquele in that dia, room that day, naquele quarto, naquele dia, I felt the presence of God come eu on top of me. senti a presença do In Espírito that de room, Deus vindo the sobre mim. presence of God came on top of me. Naquele quarto, And a I began presença to de weep Deus and I veio began sobre to mim. cry. E eu comecei a And when I chorar. got up off the floor, E quando eu saí do chão, everything stayed on the floor. tudo aquilo que estava de ruim ficou sobre o And chão. I felt lighter. E eu me senti mais leve. I felt like I could fly. Eu me senti como And se eu when I pudesse went voar. outside, E quando eu fui lá pra and I looked fora at the sky, e eu vi o céu, oh my gosh, eu falei, meu it's Deus, so blue. parece que está tão Oh azul. my gosh, how's it so blue today? Nossa, como isso pode estar mais colorido And the hoje. trees are so green. Parece que até as árvores They're estão so mais pretty. verdes, elas estão mais I wanted bonitas. to hug trees. Eu queria abraçar as I wanted árvores. to hug Eu strangers. queria abraçar estranhos. I wanted to hug people in the street. Eu queria abraçar pessoas na rua. Science and the Bible, Bible and the science. Ciência é a Bíblia é a ciência. God wants to heal you tonight. Deus quer te curar nessa And I'm going to noite. tell you right now that if you give it to God, E eu vou te falar, se você entregar a believe he'll Deus, heal you. Deus vai te curar. I believe that He'll heal you. Eu creio que Ele vai te Because I curar. believe in a God. Porque eu creio em um I Deus. believe in an all-powerful Eu God. creio em um Deus que é todo poderoso. I believe in Adonai. Eu creio num Deus que é o Adonai. He is the great Lord. Ele é o Deus todo-poderoso. He is total authority. Ele tem toda a autoridade. I believe in El Elyon. Eu creio num Deus que é o El Elyon, He's God Most High. que Ele é aquele que está em lugares mais altos. I believe in Elohim, Eu creio num Deus que é o Elohim, the one powerful God, que the é aquele Creator God, todo-poderoso, o the one who Criador, created you. aquele que te criou. I ask you tonight to repent. E eu te peço nessa noite para se arrepender. Just repent and say, God, forgive me. Olha só, Help me diga to para forgive com você others. mesmo, Senhor, eu me arrependo e me ajude a perdoar outras pessoas. The eternal God, É o eterno Deus, El Shaddai, o El Shaddai, the all-sufficient God, aquele que é todo o the God suficiente, of the mountains, o Senhor das the God of all montanhas, power. o Senhor de todo poder. I love this verse about God's power. Eu amo esse verso sobre o poder de Deus, que está lá em Naum, capítulo 1, no verso 3. Naum 1, 3 diz: O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvazem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Our God wants to heal us. Our God wants to touch us. O nosso Deus quer nos curar. O nosso Deus quer tocar você nessa noite. Really quickly, Muito as we're rapidamente. running out of time here. Nós já estamos encerrando. I got back. I went with Randy Clark to Manaus. Eu estava em Manaus em um tempo. And I was up there with the guy Randy Clark. E eu learning estava how to com o pray for Randy healing. Clark nessa cruzada de cura. And I came home telling about all the testimonies. E eu voltei para casa contando para todos os testemunhos que And we tinham were having acontecido. a barbecue at the house. Nós estávamos tendo um churrasco ali na minha And casa. one of our friends was hearing about the story. E um dos nossos amigos estava ouvindo essa história. And she said, I hit my foot and I heard it. E ela disse, olha, eu bati meu pé e ainda And she had a machuca. toe that was a little bit off and it was a little bit blue. E aí ela estava com um dedo que ainda estava um pouco torto e ainda estava um pouco inchado. But I went to her, I said, Anna, E eu falei para ela, Ana, now here's what's funny. e aí olha o que aconteceu. When I walked into the barbecue, Quando eu cheguei lá, no churrasco,
I looked at Anna. Eu olhei para Ana, Now I had known her at least 10 years. e eu conheço ela já há uns 10 anos. And immediately when I looked at her, E quando eu olhei para ela, for some reason I thought about her ex-husband. por algum motivo eu lembrei do ex-marido dela. But I mean, he had been gone for 9 years. Mas of the 10 ela years that I knew ela him. já não está com ele faz uns 9 anos. And I looked and I was like, E aí eu olhei para ela e And I falei, thought, mas por que eu where'd pensei that come nisso? from? Por que isso chegou até na minha cabeça? I went back to the barbecue. E aí eu voltei e fiquei lá no A churrasco. little while later, my wife said, E um pouco depois a minha esposa disse, Anna wants you to pray for her foot. a Ana quer que você ore pelo pé dela. She heard about the testimonies. Ela escutou todos os testemunhos que você I estava said, compartilhando. "Okay." Eu falei, tudo bem. She came over Então ela veio. and I said, Anna, Eu falei, Ana, can we just listen to the Spirit of God for a nós second? podemos só observar e escutar o Espírito Santo de I'm Deus por um constantly segundo. learning how to do this. E eu estou constantemente aprendendo como fazer isso. And I just kind of closed my mind and I said, Holy Spirit. E aí eu fechei os olhos e eu disse, Espírito Santo. And there it was again. E aí de novo veio esse pensamento. I saw the ex-husband again. Eu podia ver o marido dela novamente. I said, Anna, Eu falei, Ana, whatever happened to that guy? eu não sei o que aconteceu com aquele homem. Oh, yeah. I said, did you ever forgive Eu him? falei, olha, você em algum momento da sua vida já liberou perdão por ele? I forgive him all the time in the shower. E aí ela falou, olha, eu perdoo ele sempre quando eu estou no chuveiro. Olha, eu perdoo. I said, Anna, E eu falei, Ana, tonight, nessa noite, you need to forgive him. você precisa tomar uma decisão de perdoá-lo. You need to give him to Jesus. Você precisa entregá-lo a ele, a And I Jesus. just placed my hand real lightly here on her shoulder. E aí eu coloquei minha mão bem devagar no ombro dela. And I said, pray this with me. E eu falei, olha, ore essa oração comigo. Dear Lord Jesus, Senhor Jesus, help me to forgive. me ajude a perdoar. I'm going to speak it with my mouth Eu quero falar com a minha boca that I forgive him. que eu o perdoo. Say his name. E diga o nome dele. Okay, say his name. Eu falei, olha, diga o nome dele. Give him to Jesus. E entregue a ele a Jesus. And she prayed it. E ela orou essa oração. And I said, Anna, E eu falei, Ana, what happened? o que aconteceu? Because when I was in Manaus, Porque quando eu estava lá em Manaus, a lot of people would tell me that they would feel lighter. as pessoas Or diziam they que would se feel sentiam mais like leves, heaviness fall off ou of que them. elas sentiam que um peso tinha caído Or das sometimes they costas, might feel like love, like a hug. ou of sentiam love or como something. se alguém estivesse abraçando, ou um amor incondicional. And she says, I don't know, but when you prayed, Ela falou, olha, eu não sei, mas quando você orou, my foot was on o fire. meu pé começou a queimar. I was like, what? I said, wait a minute, what happened? Let me see. Eu falei, mas o que aconteceu com o seu pé? Your foot's been healed. O seu pé foi curado. Run around and tell Eu everybody. falei, olha, corre aí por todo lado e diga para as pessoas. Right there. E bem naquele momento, God wants to forgive you. Deus quer te perdoar também. God wants to heal you. Deus quer te curar. I say they're connected. Eu digo que isso, há uma conexão entre os There's dois. more and more testimonies. I couldn't give you all of them. Há muitos mais testemunhos que eu poderia te contar aqui My nessa noite. daughter-in-law came to our house. A minha nora veio She came to our conosco, house about veio 3 na minha years casa ago. uns 3 anos atrás. And she had been having kidney stones. E ela estava com uma pedra nos rins. And we turned on some worship music. E aí a gente colocou uns louvores. And we started to worship. E a gente And we started to começou a worship. adorar. A And we gente started começou a to worship. louvar. Começamos a And louvar. then we started to pray for her. E começamos a orar por ela. And she collapsed to the ground. E ela se derrubou no And chão. she just sat there and trembled. E ela começou a tremer lá. And that night, E naquela she noite, went to the bathroom. ela foi ao banheiro. She passed a stone without any pain. E ela jogou para fora todas as pedras que estavam ali, sem nenhuma dor. Without pain. Sem nenhuma dor. Because we chose to pray for her. Porque nós escolhemos orar por ela. Gosh, I don't know how many more to tell you. Eu não sei quanto mais eu posso falar para você. Do you believe that God loves all his creation? Você acredita que Deus ama todos aqueles que Ele criou? Okay. So an opportunity for me to tell this lady about Jesus. Então, uma oportunidade para eu falar para essa mulher sobre Jesus. I saw her walking her dog, Eu vi que ela estava andando com cachorro, seu cachorro. and it had a tumor like E ela this. tinha um tumor desse tamanho nas costas. And I'm trying to go to work, E eu estava indo para o trabalho and I heard, e eu escutei: pray for the dog. ore pelo cachorro. Not a dog, God. Eu falei: não, Deus, um cachorro não. Not a dog. Não um cachorro. I got in my truck and I started to go to work. E aí eu peguei meu carro e fui para o trabalho. And I stopped. E aí eu parei. Are you going to obey me? E aí Deus me disse: você vai me obedecer ou não? I went back.
E aí eu voltei. Hey, how you doing? Falei, olha, como é que você tá? Tudo bem? Beautiful dog. Nossa, que cachorro lindo. What happened? O que aconteceu? Oh, she's so old. She's got a tumor. Ela blah, já tá velha, ela já está com um tumor. I said, can I pray for the dog? Eu falei, eu posso orar pelo cachorro? I got down on the ground. I prayed for the dog. E aí me abaixei, orei pelo cachorro. But I started to pray that this prayer came out of nowhere. Mas essa oração veio do nada. It came from God, right? Óbvio que veio de Deus. And I started saying, God, I know that you love her. E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor And that you ama care essa about the mulher things that we care about. e que você se And importa that com as this coisas que dog nós nos brings her importamos. joy, E se esse cachorro this traz a ela dog brings her alegria, some satisfaction se isso and traz happiness, uma satisfação e that you felicidade a created ela, this dog, que o Senhor and criou that esse you love cachorro, your que creation. o Senhor ama a sua criação. I continued to pray for that dog for about 6 weeks. E aí eu continuei orando para mais umas 6 semanas por aquele cachorro. It didn't get healed that day. Ele não se curou naquele dia. I'll be truthful with you, I got kind of mad. Eu até fiquei um pouco bravo naquele I'd momento. look out the window from my apartment Eu olhava na janela do meu apartamento and I'd be looking for her. e eu ficava olhando, tentando achar aquela mulher. Is the tumor gone? Eu falei, meu Deus, será que o tumor já saiu? And when it wasn't gone, E aí, quando ainda não I would tinha jump up saído, and down in my room and yell at eu God. voltava para o meu quarto e told me to pray começava for it. I wanna heal, a I falar wanna com heal, Deus. I Eu wanna falava, heal. Senhor, o Senhor precisa curar, o Senhor precisa curar agora. And then one day I'm looking and I can barely see it. E um dia eu olhei e eu mal podia enxergar aquele tumor. It was about this big. Já estava tão pequeno. I went running outside. E aí eu saí lá fora. We're done with this thing. Eu falei, olha, agora finalmente acabou isso. Her daughter was walking the dog. E a filha dela estava andando com o cachorro. I said, I see the tumor's getting better. Eu falei, olha, eu tô vendo que o tumor está melhorando. Can I pray for the dog? Eu posso orar pelo cachorro? She said, yeah. E ela falou, sim. I want to show up right before we go into prayer. Antes de nós orarmos, eu quero te I've got mostrar. a video here. Eu tenho um vídeo aqui. The Randy Clark video. Please jump it forward. It's like a 6 or 7 minute video. I want you to jump to about the last 3 minutes. Eu quero que você coloque nos últimos 3 minutos do vídeo, por favor. Nos últimos 2 ou 3 minutos. You can do the volume if you want. Se tiver volume, pode aumentar, por favor. Levanta suo braço. This young man has 10% hearing. Então, o He's menino, almost ele totally é deaf. surdo. Does he And not he's say, taken off his "Oh, hearing aids." meu E ele voz"? estava tirando o equipamento de Right audição now, the boy que is ajudava. frustrated E o menino estava muito frustrado, because he's saying if you hear something, porque ele está dizendo, se você escuta algo, raise your right hand. se você escutar algo, levante your a sua left mão hand. direita ou sua mão esquerda. Tsunami. Well, I've skipped already 3.5, 4 minutes. Isso já está nos últimos minutos. E o pastor está fazendo isso por 4 ou 5 minutos. I'm asking him, what is your name? I said, Tsunami, your name, como se chama? What is your name? He said, Gabriel, Gabriel, both times. So the boy is starting to say his name, but he doesn't realize what happened. Qual O menino está começando a falar o nome dele, mas ele não sabe o que está acontecendo. Qual seu nome, Jemai? Sua idade. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Nós abençoamos, Gabriel. Nós abençoamos. Nós abençoamos seus ouvidos. Mas, Senhor, completa esta cura. Completa esta cura. Completa esta cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. Completa esta cura. Mas, Senhor, aumenta a tua presença aqui e completa esta cura. Em nome de Jesus. Gabriel. Pode vir aqui. Grupo de louvor. Grupo de louvor, por favor.
As they just get in place, I want you to think about right now. Eu quero que você pense nesse momento, At this altar, nesse altar, or at your chair, ou na sua I cadeira. want you to be ready to pray. Eu quero que você esteja I preparado a want you orar. to be ready to pray. Quero que você esteja preparado a orar. I want you to think first. Quero que você pense primeiro. Who's that person Qual é a pessoa that hurt me? que te machucou? If you guys could just kind of maybe start something kind of low, because I'm going to be praying with people. Something kind of low. Uma baixinha. You guys can stand up. Vocês podem se colocar de pé no seu lugar. I want you to know right now, God wants to heal you. Quero que você saiba que Deus quer te curar. Deus quer tocar você.